Boa noite, Thiago. Bom, hoje choveu bastante, você tentou fazer o máximo, mas com o campo e na condição que estava, de fato, foi muito difícil. E um ponto terminou até sendo positivo para a vitória, né? Bom, boa noite. Desculpa. Exatamente, acho que não era o que imaginávamos para o jogo de hoje, né? Trabalhamos muito esses dias para buscar a vitória dentro de casa. Acho que a equipe vem numa crescente interna em relação ao ambiente muito, muito interessante, e a gente criou uma expectativa boa para esse jogo, mas dentro disso que você comentou, as condições do gramado, hoje impraticável, a nossa superioridade pouco se fez valer nas condições. Eu acredito que ficou bom, por exemplo, a entrada do Carlinhos naquele momento com o Kaiser para brigar com o Vidalba, com o Fabrício Bruni, tentar daqui a pouco uma bola que sobra, que pare na água, um jogo mais de guerra, de contato, de disputa, mas logo na sequência também o Kaiser sentiu e pediu a substituição, aí a gente volta para a mesma estratégia de velocidade, aí também o campo não propiciava isso, era muito mais o Pereira para ajudar o Claudinho ali na parte defensiva, enfim. Eu acho que pelas condições, por tudo que envolveu a partida, né, e principalmente pela perda do Jamerson, né, acho que hoje muito triste todos nós. O grupo sentiu muito isso também. A gente lamenta muito, espera que ele se recupere o mais breve possível dentro das possibilidades e força, né? Que nesse momento para o atleta é muito difícil. A gente lamenta muito. Professor, boa noite. Depois desse ponto conquistado, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço desse primeiro semestre do Vitória até aqui. Boa. Muita expectativa. O início que parecia que seria incrível, né? E tantas coisas boas acontecendo, invencibilidade, por mais que a gente viveu isso muito também dentro de um campeonato estadual no meio que tem as suas limitações. Então criou-se muita expectativa, não só por esse início de semestre, mas pelo que foi a reta final do ano passado. E a partir do momento que as coisas foram acontecendo, nós fomos enfrentando as dificuldades maiores, como foi a campanha da Sul-Americana, que nós reaprendemos a jogar a competição, sofremos um pouco, não fomos eficientes para poder avançar um pouco mais, fomos eliminados da maneira que foi muito doloroso, né? A eliminação precoce estava nos nossos planos ali, a terceira fase pelo menos da Copa do Brasil, saímos na segunda para o Náutico também da maneira que foi, quebrando uma invencibilidade. Daí algumas coisas a gente demorou a se reencontrar, a se reajustar. Eu acho que reencontrar um caminho dentro dessas dificuldades, dessas expectativas que foram criadas mediante as frustrações, eu acho que aí é o desafio, né? Nós, enquanto comandante, tudo passa a ser questionado, os atletas, a montagem, a comissão técnica, tudo que está sendo feito, e é natural, porque as coisas não aconteceram, mas eu ainda prefiro enxergar as coisas boas e vejo que tem alguns processos acontecendo internos dentro do clube que vão refletir nos nossos 90 minutos. Nós temos aí essa pausa que vai nos permitir corrigir a rota de algumas coisas, que é importante também, recuperar os atletas que precisam ser recuperados, tirar quem precisa sair, isso já começou também. Então acho que nós tivemos um momento turbulento dentro desse início cheio de expectativas e a reta final, que para nós é o mais importante. Agora a gente volta para um segundo semestre com quartas de finais de Copa do Nordeste, é a competição que está mais palpável para brigarmos por um título, hoje dentro da nossa realidade, dito que nós já deixamos escapar o Campeonato Baiano e focar nessa reta final agora de Campeonato Brasileiro. Reta final não, né? Esse segundo semestre de Campeonato Brasileiro, ainda tem mais 7 jogos do turno, mais o retorno. O nosso momento de ascensão e arrancada foi justamente na virada do turno do ano passado, então trazer à memória essas coisas boas e encontrar um caminho para a gente voltar a vencer e voltar com que essas frustrações voltem a ser expectativas e também realidade, né? O torcedor de novo confiante, né? Nós com os atletas entregando aquilo que a gente espera de cada um deles. Carpini, boa noite. Acredito que questão de futebol hoje não dá para a gente analisar muita coisa, né? Pelas condições do gramado, mas o fato para se lamentar a situação do Jamerson, não só como pessoa, ser humano, sim, mas também por ele ser um dos principais jogadores, acredito,
se a gente fizer o recorte dos últimos 6, 7 jogos, talvez ele tenha sido o melhor jogador do Vitória, né, mantendo a regularidade. Eu queria que você falasse um pouco do novo planejamento. Se você puder dar alguns detalhes, porque tem muitas informações de saída, rumores de chegadas. Você certamente está participando também desse novo planejamento. Já tem ideia de quantos jogadores vão vir? Se você puder dar alguns detalhes desse novo Vitória pós-Copa do Mundo de Clubes, gostaria. Tá. Em relação ao Jamerson, tudo isso que você falou, e vinha fazendo de novo outra boa partida, vinha bem. Ele vem numa crescente muito interessante, né? Um cara hoje que desafoga o time, passou a ser ali um pilar defensivo e ofensivo, e a gente lamenta muito pelo atleta e pelo ser humano. Em relação ao planejamento, eu prefiro que em outro momento o presidente fale sobre isso, o nosso diretor executivo Gustavo, porque claro que eu participo do planejamento como sempre participei, mas à medida que a gente vem aqui falar, sai fulano, fica ciclano, quando as coisas não acontecem, isso torna tudo de uma maneira negativa, como se eu tomasse todas as decisões do clube, e nunca aconteceu isso aqui. A gente aqui tem uma hierarquia, a gente respeita o presidente, tem os diretores, depois tem a comissão técnica, os atletas, cada um com seus direitos e deveres. Então eu participo das escolhas, dou as minhas opiniões, mas existe todo um processo. Isso já existia antes, agora mais ainda com a chegada do Gustavo. Então eu prefiro que ele te dê mais detalhes, ou qualquer membro da diretoria, e eu preciso focar no treino, no campo, no dia a dia, na nossa representação, no dia 9, na Copa do Nordeste, depois a retomada do Campeonato Brasileiro, e para que não fique tudo muito centralizado no Carpini, e quando as coisas não aconteceram como foi em alguns momentos aqui, eu sou o único culpado, e não vejo isso. Sou culpado, tenho minha parcela, claro, sou o líder do processo, principalmente quando se diz respeito aos atletas, eu pulo na frente mesmo e assumo a responsabilidade, mas existe todos uns processos dentro do clube, então me isento dessa, desculpa não poder te responder, mas acho que em outro momento outras pessoas têm mais capacidade de te dar mais informações. Dia 9 tá certo a Copa do Nordeste? Até então, sim, pelo que eu soube. Não? Maneca? Não é oficial, então não. Boa noite, Carpini, o Araújo, Boa Notícias. Ainda dentro desse assunto da reformulação, um dos jogadores que está de saída é o Wellington Rato, um jogador que chegou com muita expectativa, a maior contratação do Vitória no ano. Queria saber, na sua opinião, qual foi o motivo do Wellington Rato não ter performado, dessa saída dele? Qual o balanço que você faz em relação a uma contratação que chegou com bastante expectativa? Acho que a frustração do torcedor em relação a essa contratação é a nossa também, a minha enquanto treinador e a do próprio atleta, eu acredito também, porque claro que o cara quer performar, quer ajudar, mas infelizmente não aconteceu. Talvez pela expectativa que foi gerada, né? Quando o anúncio aconteceu, todo mundo falou, poxa, Vitória acho que acertou, e infelizmente às vezes não sai da maneira que nós planejamos, e eu acho que era necessária a saída. O jogador, do peso dele, quando começa a ficar fora do contexto, talvez criam-se outras situações que não vão ajudar muito no momento, e ele também quer jogar, então que siga a vida dele, seja feliz em outro lugar, vai encontrar um caminho, vai encontrar um novo clube, vai encontrar de novo seu futebol, que a carreira dele é muito, muito boa e fala por si só, né? Os últimos anos, histórico de jogos, de título, então a gente agradece pelo atleta, mas infelizmente aqui no Vitória não aconteceu, e aqui a gente tem algumas outras características que a gente preza muito, a gente precisa de outras valências também, que talvez a adaptação dele não aconteceu. Carpini, boa noite. Thiago Luiz do Canto Rubro Negro. O segundo jogo que o Vitória não sofre gols, né? E você falou sobre a questão da Copa do Nordeste. A janela de transferência já fechou, e aí a gente sabe que entre saídas, quem chegar nessa segunda janela, o Vitória não vai poder inscrever, né? O que é que você pode dizer para o torcedor sobre esse elenco que você tem? Existem também os jogadores que vão estar em recuperação. E uma outra pergunta, nesse planejamento, quais são as posições específicas que você e a diretoria têm olhado com mais atenção que o Vitória precisa? Bom, em relação à Copa do Nordeste, foi esse mesmo time que classificou em primeiro, invicto. Então vamos competir, vamos melhorar. Se nós estivéssemos vivendo hoje um melhor momento dentro do Brasileiro, não estaria sendo tão questionável. E é natural, o resultado não vem, todo mundo é questionado. Mas eu, como eu disse, eu me apego às coisas boas e entendo que essa mesma equipe nos colocou nessa condição de jogar as quartas de finais. Então ela vai também
competir, melhorar, ajustar o que precisa ser ajustado para a gente poder buscar coisas maiores dentro dessa competição. Em relação aos reforços, acho que da parte ofensiva, né, com saídas do próprio Janderson e outros atletas que já estão se desligando, o Wellington Rato, desculpa, na parte defensiva também. E agora com a perda do Jamerson, a gente talvez tenha que buscar também um lateral esquerdo. Então são talvez algumas coisas pontuais em cada setor. A parte de meio, a parte ofensiva, a parte defensiva, e agora a lateral esquerda também passou a ser uma necessidade com essa lesão do Jamerson. Carpini, boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação sobre o Michael Jesus, que entra no jogo numa situação difícil, né, após a lesão do Jamerson, e por ser novo e também o único na posição que deve jogar na Copa do Nordeste. Queria que você falasse sobre ele. Bom, eu vou fazer uma avaliação do Michael em relação ao dia a dia, porque hoje, infelizmente, não dá pra gente, qualquer coisa que eu fale não é justo com ele, impraticável, né? Entrou, claro, numa dificuldade grande, um jogo onde as coisas não fluíam, muita disputa, muito duelo, a bola parando, então não deu para avaliar nada, mas avaliando como foi a sua chegada, e nós monitoramos ele no Campeonato Paulista e o seu dia a dia, é um jogador de muita força, algumas características muito parecidas com o Jamerson, então agora a gente precisa potencializar esses fatores nele, entender que o Jamerson também oscilou no começo, né? E agora vinha numa crescente, então talvez ele oscile um pouco, faz tempo que não joga, é um jovem, mas um jovem de muito potencial e a gente acredita muito nesse atleta. Boa noite, Carpini, Tássio Caldas do BNews e da Baiana FM. Se a gente analisar o jogo de hoje de modo isolado, talvez a minha pergunta não faça tanto sentido, mas se a gente fizer o recorte de todos os jogos que isso já aconteceu, né, as duas finais do Baiano, os 2 jogos da Sul-Americana contra a Universidade Católica de Quito e hoje, o Vitória, nesses 5 jogos, ele teve a oportunidade de ter um homem a mais, alguns deles dentro de casa, com o 12º homem, que é a torcida, e o Vitória não conseguiu converter esse jogo com um homem a mais em um placar, um resultado positivo. O que é que acontece, né? É psicológico, é do estilo de jogo do próprio Carpini, do próprio Vitória, e no caso de hoje específico, talvez a lesão do Jamerson afetou o psicológico. O que é que você pode falar a respeito disso? Em relação ao trabalho, em relação à cabeça dos jogadores, à tomada de decisão? Em relação ao que passou, a gente já deve ter falado sobre esses pontos quando aconteceu. Então não vou falar do Baiano, não vou falar de Universidade Católica, porque já foi. E com certeza eu dei essa explicação naquele momento, não vamos repetir, não vai voltar. Passou, não fomos eficientes, fomos eliminados, perdemos o título. Águas passadas, já falamos sobre o assunto. Sobre hoje, pouco foi produtivo com as condições do jogo ter um jogador a mais, né? Você não teve controle de jogo, não teve posse, não teve volume, então foi um jogo de disputa, 11-11, 10-10, talvez a superação do Cruzeiro, com certeza, por mais que foi um jogo de disputa, de duelo, jogar com um jogador a menos 45 minutos nessas condições é mérito também do adversário, mas hoje foi impraticável, acho que não dá pra gente fazer qualquer tipo de avaliação hoje nesse sentido. Carpini, falando novamente de planejamento, mas não de contratações, Fábio Mota tinha dito que tinha um planejamento de fechar essa primeira parte em 15 pontos. Não conseguiu, ficou um pouco bem abaixo do que isso, podendo até hoje entrar na zona do rebaixamento, vai depender do jogo do Vasco com o São Paulo. Mas eu queria saber de você o planejamento para o restante do campeonato, porque paramos na 12ª rodada e ainda tem mais alguns jogos para fechar o primeiro turno e o segundo turno todo. Queria saber sobre essa situação e também de Copa do Nordeste. Quais são os planejamentos, as metas para essa galera que vai entrar de férias? Existe aí entre aspas, né, um processo para os jogadores não, no termo popular, meter o pé na jaca? Esse processo a gente já tem tomado algum cuidado. São 14 dias de recesso e eles precisam também desse descanso. Hoje, se eu não me engano, nós completamos 40 jogos na temporada, 41, não sei. Então acho que essa primeira semana é zerar mesmo. Talvez até extravasar um pouco, meter o pé na jaca, como você falou. Mas na segunda semana eles têm um roteiro já que eles precisam seguir para facilitar esse retorno, né? A gente precisa, numa condição diferente, né? Hoje nós vamos ter essa reapresentação, talvez seja a nossa pré-temporada do ano, já que no início o tempo foi curto e no elenco foi chegando atleta, um chegou para o Baiano, outro chegou depois, um grupo começou, outro grupo foi inserido, então foi tudo meio
improvisado e adaptando de acordo com o que era possível. Agora nós vamos ter parte de um elenco, porque vão acontecer saídas, já estão acontecendo e vão ter também chegadas, então nós vamos ter talvez 80% do elenco à disposição para fazer 2 semanas de uma intertemporada. Eu acho que isso vai ser muito proveitoso para nós, então a gente possa aproveitar da melhor maneira isso. E realmente o nosso planejamento era chegar com 15 pontos, ou mais próximo disso possível, tendo em vista que o ano passado nós viramos o turno com essa pontuação 15, né? Então a gente imaginava numa 12ª rodada, 13 com uma vitória hoje, 14, 15, seria muito bom, muito importante, mas a gente ainda ficou um pouquinho distante, mas aí estamos falando de uma vitória para a gente estar bem próximo do objetivo, e o objetivo do Vitória na Copa do Nordeste é estarmos na final. A gente vai trabalhar muito para isso, a gente sabe a dificuldade que foi enfrentar equipes de divisões inferiores, não podemos ser surpreendidos dessa maneira novamente, né? Eu acho que seria trágico, né? Precisamos assumir essa responsabilidade, entender que nós somos nesse jogo talvez os protagonistas, mas a gente vai enfrentar uma equipe sem dúvida com os seus méritos, capacidade organizada, mas nós provamos já disso, né, contra o Náutico. Então que a gente possa voltar ainda mais focado, aprendendo com os nossos erros, para que a gente possa ir o mais longe possível nessa competição, e o que a gente almeja seria fazer a final, e aí a final, é claro que a gente vai brigar pelo título, que seria fantástico, né, pra gente, isso daí até uma retomada também para o Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Brasileiro, competir jogo a jogo, pontos importantes, como foi o do Corinthians fora, hoje dentro das condições, ponto também. Acho que se a gente seguir nessa batida e terminar com uma pontuação 5, 6, 4, 7 pontos a mais do que foi ano passado, a gente já está um passinho adiante do que foi o sofrimento do ano passado, e é para isso que a gente trabalha, né? E quando a gente tem essa chateação, a chateação do torcedor é porque a gente cria essa expectativa que as coisas seria de uma maneira talvez um pouco mais fácil, mas a gente sabe que futebol não é desse jeito, não tem nada fácil, é um campeonato muito difícil, então vamos valorizar tudo que a gente vem conquistando também. Boa noite a todos. Coletiva encerrada com o técnico Thiago Carpini.